Quanto custa desenvolver um software? Olá, meu nome é Lucas, eu estou gravando esse vídeo aqui para você, para te explicar de maneira bem resumida, tentando não ser muito técnico, quanto custa o desenvolvimento de um software. E quando eu digo software, estou dizendo sistemas personalizados, aplicativos, ou até mesmo um site com algumas funcionalidades um pouco mais aprofundadas. É isso que a gente entende como software, ou como aplicação, ou como sistema. Eu vou explicar nesse vídeo aqui quais são os custos envolvidos nisso, quais são aqueles que você pode tirar, aqueles que fazem sentido você ter e como que acontece esse cálculo dentro de uma empresa de desenvolvimento de sistemas, caso você queira contratar uma ou caso você tenha uma e quer entender melhor como isso funciona, beleza? A gente vai para a tela do computador, que eu acho que fica melhor de você entender e visualizar tudo. Então vamos lá, pessoal, estou compartilhando a tela aqui, eu estou nesse software aqui que é o Miro, e vou explicar para vocês basicamente algumas vertentes que são muito importantes da precificação de software para você ter uma ideia de quanto pode vir a custar o sistema que você pretende construir, tá? Eu quero te explicar primeiro aqui a base do desenvolvimento de software, seja um aplicativo, enfim, quando eu falo software você sabe o que eu estou querendo dizer, são aplicativos, são sistemas e tudo mais. É o custo hora / desenvolvimento. O que é esse custo hora / desenvolvimento, né? É o custo que você vai ter, ou que a empresa vai ter por hora trabalhada de um programador, de um desenvolvedor. Porque pensa comigo, o desenvolvimento de software é uma tarefa 100% online, né? Não existe ali, você não vai precisar de uma ferramenta. A única ferramenta que você vai precisar é de um computador, de internet, obviamente, conexão com internet, um computador decente, que o desenvolvedor vai precisar, né? Conexão com internet, um computador decente para que ele possa desenvolver. Mas o maior custo é por hora, porque como é uma mão de obra específica, uma mão de obra que precisa ter sido bem estudada, que a pessoa tenha a sua capacitação, geralmente uma pessoa graduada e tudo mais, existe o custo por hora trabalhada. Esse aqui pode ser a maior variável de desenvolvimento, porque funciona assim, vamos supor que você precisa desenvolver um sistema básico. Um sistema básico ele vai levar, um exemplo, 24 horas para ser desenvolvido. O que não é verdade, tá? Vai levar 48 horas, por exemplo, ou uma semana, por exemplo. Então você pega o custo hora, por exemplo, esse funcionário ele custa por hora R$60, ele custa por hora R$70, R$40. Então você pega esse valor hora, né? Vou até colocar aqui, vamos supor que ele custa R$60 por hora, vezes você precisa de 5 horas por dia, em uma semana você precisa de 25 horas. Então R$60 por hora, vezes 25 horas trabalhadas, você vai chegar num resultado ali de um custo que será para desenvolver esse sistema. Depois desse custo, também, se você quiser colocar o seu sistema online, se é acessível por outras pessoas, você pode ter custos com hospedagem e domínio. O que é hospedagem e domínio, tá? A hospedagem é o servidor ou computador que vai fazer o seu sistema ficar online 24 horas por dia. Servidores ou computadores, a gente pode explicar depois em um outro vídeo com mais detalhes, é um computador, basicamente um computador com algumas qualificações melhores ali, né, que vai deixar o seu sistema online 24 horas por dia. É um computador que fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana ou o ano inteiro, para que qualquer hora que a pessoa acesse o seu site, ou acesse o seu sistema, ou o aplicativo, ou seja lá o que for, ele vai estar disponível. Então, para isso, você precisa de uma hospedagem, que é um local onde vai ser enviado os arquivos do seu sistema, do seu aplicativo, vai botar o seu aplicativo para funcionar lá nessa hospedagem, né? O desenvolvedor vai fazer isso, vai botar para funcionar e ele vai se tornar acessível. E um outro detalhe também para ele se tornar acessível é o domínio. Se você não sabe o que é o domínio, né? Aquela URLzinha que você digita no seu navegador, que vai ser a maneira que as pessoas vão conseguir achar o seu site, né? Por exemplo, www.site.com.br. Então, basicamente, os maiores custos no desenvolvimento de sistema vão ser, ou será, né, com a mão de obra de um programador. Por exemplo, se o sistema que você pretende criar, ele é complexo, por exemplo, você pretende criar um marketplace com diversos tipos de usuários e pessoas que vão cadastrar diferentes tipos de produtos e vai ter integração com o pagamento, vai ter login normal e vai ter login social, que é login com o Google, ou com o LinkedIn, ou com a Apple, alguma coisa do tipo. Você vai adicionando camadas de complexidade nesse sistema. E quanto mais complexidade é adicionada nesse sistema, mais é necessário uma quantidade maior de desenvolvedores para fazer, ou desenvolvedores com mais capacidade para executar esse software.
Porque se é um sistema mais complexo, precisa de uma pessoa com mais expertise, com mais anos de experiência e, consequentemente, o salário dessa pessoa é maior. Porque, como a gente já viu, um dos maiores custos na hora de desenvolver o sistema é com o salário de desenvolvedores, o salário de programadores. Então, a depender da tecnologia que você precisa, a depender da complexidade daquilo que você vai fazer, os custos podem subir ou descer. Outra coisa que é levado também muito em consideração é o fluxo desse sistema. Por exemplo, se você está construindo um sistema que tem 2 telas, o preço dele não vai ser o mesmo do que um sistema com 3 telas. Ou se você está construindo um aplicativo, né, com 2, 3 telas, não é o mesmo preço do que um sistema com 10 telas. Porque em cada tela existem regras de programação, existem códigos que precisam ser desenvolvidos, existem informações que precisam ser salvas no banco de dados. E, em cima disso, existe complexidade, como a gente falou anteriormente, que isso implica no custo de desenvolvimento. Valor barato, que às vezes não vai passar de R$50 por mês, dependendo do domínio que você quer, se é .com.br, é .com só, enfim. Então, esse é um outro custo também que você pode ter, mas ele é bem baratinho, tá? Vamos colocar uma média aqui, que você vai pagar, sei lá, R$150 no ano, tá? Então, se você for diluir isso em 12 meses, é um valor muito baixo. O maior valor até então tem sido o custo hora de desenvolvimento. E obrigatoriamente, né, como toda empresa, precisa ter o lucro da empresa aqui e pagamento de impostos. Ok? Então, basicamente, essa é uma estrutura de precificação e desenvolvimento do software. E aí a gente pode deixar ela mais complexa ou a gente pode deixar ela mais enxuta. Por exemplo, como a gente deixaria mais enxuta? Diminuir a quantidade de horas de desenvolvimento. Ou, por exemplo, existem 2 tipos de desenvolvimento que a gente pode entrar e falar mais detalhes, que é o desenvolvimento direto no código, que é o desenvolvimento que eles chamam de high code, e desenvolvimento que não é direto no código, que é aquele que você pega as caixinhas e arrasta para um lado, para o outro. Esse tem um custo de desenvolvimento mais barato do que da escrita de código, tá bom? Algumas outras coisas também, que isso vai depender da pessoa, né, que pode fazer variar o custo do desenvolvimento de software. Se a pessoa quiser colocar um design, por exemplo, também, você quer criar um design personalizado. Vou colocar desse outro lado aqui que fica melhor. Design, né? A empresa pode vir a ter um custo com design. Você quer uma aplicação mais trabalhada, com uma aparência melhor, com suas cores, com a sua logo, com uma aparência bem feita, com uma experiência de usuário fácil de usar, fluida e tudo mais. Isso tem um custo também. Esse custo é semelhante ao desenvolvimento, só que geralmente ele é mais barato que o desenvolvimento, né? Vamos supor que ele é a metade aí, tá? Mas ele tem um custo também, que é o custo hora trabalhada, porque o design também é uma pessoa que vai fazer esse trabalho online e a despesa que tem em cima dele, né? É expertise, conhecimento, graduação e, obviamente, ele vai precisar de um computador decente para fazer isso, tá? Então, a precificação de desenvolvimento de software é basicamente isso aqui. Então, quanto maior e mais complexo o sistema que você for fazer, mais esse valor pode alterar. Então, tenha em mente que o fator que mais faz variar o custo de desenvolvimento de software é o custo hora de desenvolvimento. Então, quanto mais complexo, quanto mais telas, quanto mais regras de negócio que a gente chama, né, que você quer adicionar aqui dentro, quanto mais fluxos de usuário, por exemplo, tem um tipo de usuário, tem 2 tipos, tem 3 tipos, tem usuário diretor, gerente e administrador. Tem usuário cliente. Tem 3 tipos de empresas e tem várias outras funcionalidades. Tem cálculos, tem pagamentos. Tudo isso pode fazer aumentar o custo hora de desenvolvimento. E se você quer um design também, para essas coisas você precisa de telas, de funcionalidades. Então aumenta o custo com design e custo hora de desenvolvimento. Esses aqui são os que mais amplificam o custo de desenvolvimento de software. Hospedagem e domínio é nada, e o lucro da empresa, obviamente, também é baseado no custo fixo que ela terá com os funcionários e etc. Outra coisa muito importante também de se levar em consideração no desenvolvimento de software é a questão de bancos de dados, ou servidores, ou ambientes de nuvem que a gente chama, né? Se você não entende muito como isso funciona, eu vou te explicar. Os bancos de dados são lugares onde você armazena informações dos seus clientes,
ou até mesmo da sua empresa, que é como se fosse uma grande planilha de Excel, digamos assim, onde vão ter várias informações lá sobre a sua empresa, ou sobre seus clientes, ou aquelas informações que você queira salvar. Essas informações elas ficam salvas em um banco de dados, e os bancos de dados só existem dentro de computadores, né? Que é aquilo que a gente chama de servidores. Quando a gente chama de servidor, é a mesma coisa que computador. Então essas informações ficam salvas dentro de um servidor, que é um computador. Esse computador pode ser o seu próprio computador, o que geralmente não é o recomendado, porque ele precisa estar disponível 24 horas por dia, ele não pode desligar em nenhum momento, porque se você quer desenvolver um aplicativo, um sistema, ele precisa estar disponível para o seu cliente acessar a qualquer hora do dia, concorda? Se ele entra de manhã, se ele entra de noite, se ele entra de madrugada, não importa, ele tem que estar disponível e tem que funcionar. Para isso estar disponível e funcionar, esse servidor tem que estar de pé 24 horas por dia. Então, esse servidor pode ser uma máquina física, um computador com configurações boas, que vai poder ficar ligado 24 horas por dia e vai aguentar a quantidade de pessoas acessando, enviando e recebendo informações diariamente, de dia e de noite. Ou você pode pagar por uso em uma máquina online, que é aquilo que a gente chama de cloud, né? Que são servidores, que são computadores também, mas que não vão estar localmente na sua casa, na sua empresa, mas vão estar em um outro ambiente, talvez em um outro estado, às vezes até em outro país.